Oi pessoal, é o Wilson Castro da Chuva Serodia, novamente com vocês hoje. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Josué e Caleb. Eu só quero retroceder um pouquinho na história e lembrar que antes de Josué e Caleb teve duas outras crises importantes na história de Israel. A primeira dela foi a crise com José, quando houve aquele sonho de Faraó e José então interpreta o sonho como representando 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras, e Deus então levanta José, não somente para encorajar, mas para preparar os povos daquela região a ter suprimento quando viesse a escassez. Aqui eu vejo Deus falando sobre suprimento. O Senhor, Ele nos avisa quando coisas estão para acontecer. Nada Ele faz sem antes avisar seus servos, os profetas. Eu acredito que Ele nos avisou de antemão, de alguma forma, e eu creio que existe suprimento espiritual, suprimento material da parte do Senhor para este tempo, como houve com José. A segunda crise foi a crise quando Israel estava no Egito, já um povo numeroso, escravo, quando vieram as pragas contra os egípcios. A Bíblia diz que Deus protegeu o povo de Israel. As pragas não caíram sobre eles, nem sobre os bens ou o gado deles. Aqui fala de proteção divina. Então, com José nós temos suprimento, aqui com Israel nós temos proteção divina. Agora vamos entrar na questão de Josué e Caleb. Nesta terceira crise que Israel enfrenta, que eles estão para entrar na terra prometida, eu vejo uma outra realidade muito importante que sempre acompanha suprimento e proteção, que é crescimento, avanço, promoção. Esta crise de Josué e Caleb era uma crise para promover a nação, para promover o povo de Israel para um novo patamar. Eles iam entrar na terra prometida. E tem um texto que chama muito minha atenção, que é 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está procurando pessoas cujos corações estão alinhados com o coração dele, para ele poder se mostrar forte. Ele se mostrou forte com José, porque o coração de José estava alinhado com o dele. Então, houve suprimento. Ele se mostrou forte com Israel, porque Moisés estava com o coração alinhado com o coração de Deus, e houve proteção. E agora com Josué e Caleb, novamente o Senhor quer se mostrar forte com Israel, e ele iria fazer isso porque o coração de Josué e Caleb estavam alinhados com o coração dele. No entanto, o do povo não. Então, dentro do contexto que nós começamos ontem, nós sabemos que Moisés enviou 12 espias, entre os 12 estava Josué e Caleb. É interessante observar que Caleb era da tribo de Judá e Josué era da tribo de Efraim, mas vocês vão entender por que isso é importante. Então eles voltam, e daí o relato começa bem, porque realmente é uma terra que mana leite e mel, e tudo aquilo que tinha sido dito sobre a terra era verdade, mas também tinham carros de ferro, tinham exércitos fortes, tinham fortalezas com muralhas e gigantes na terra. E esses espias, ao invés de ver o copo meio cheio, ao invés de meio vazio, acabaram optando então em dar um mau relatório, que consequentemente fez com que o povo desanimasse, o povo ficasse amedrontado e voltasse atrás naquilo que eles deveriam fazer, que era avançar e conquistar a terra. Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu creio que antes de toda promoção importante, nossos corações são testados. Sempre que o Senhor quer nos promover, sempre que Ele quer nos levar mais longe, mais alto, nossos corações são provados.
Eu creio que estamos entrando para um avivamento nestes dias, mas nossos corações estão sendo provados para ver se podemos, se o Senhor pode nos confiar esse novo patamar de glória. Segunda coisa, não importa qual o teu comportamento na estação anterior, o que importa é o teu comportamento agora. Tu pode ter sido uma pessoa materialista, descuidado, desanimado, desinteressado na estação anterior. Mas agora, no meio dessa crise, tu pode escolher ser uma pessoa cujo coração é totalmente do Senhor. Terceira coisa, se queremos ver sinais e maravilhas, precisamos ser capazes de crer em meio às crises e desafios que Deus é poderoso para nos usar e para nos abençoar. Entendeu? Não adianta tu dizer, eu quero ressuscitar mortos, eu quero ganhar vidas, eu quero curar enfermos, eu quero expulsar demônios, eu quero ser usado por Deus em poder, em maravilha. Se neste momento que nós precisamos crer, que nós precisamos orar pelos enfermos, precisamos expulsar demônios, precisamos exercer a nossa fé para ver os milagres e maravilhas de Deus, nós vamos recuar e nos esconder nas montanhas e nas rochas. Esta atitude não dá. Então este é o momento onde os que são fortes devem se levantar. Foi o que aconteceu com Caleb e com Josué. Neste momento, quando todos estavam falando que as coisas não iam dar certo, Caleb e Josué disseram, não, Deus está conosco. Se nós não formos rebeldes, se nós obedecermos Ele, nós vamos comer essa gente como pão, porque Deus está do nosso lado, Ele luta por nós. E foi essa atitude que promoveu Josué e Caleb. O povo que não creu acabaram não entrando na terra prometida. Josué e Caleb, que era da geração anterior, da geração que havia saído do Egito, foram os únicos dois que entraram na terra prometida com a nova geração, porque o coração deles era reto perante o Senhor. A Bíblia diz que o espírito de Caleb estava de acordo com Deus, ele tinha um espírito reto. E é isso que nós precisamos para esses dias. E tu sabe o que aconteceu? Então, Deus abençoou Caleb e Josué tremendamente e a geração deles. Vocês sabiam que o primeiro rei Saul era da tribo de Efraim? Que o segundo rei Davi era da tribo de Judá? Um era da tribo de Josué, o outro da tribo de Caleb. E depois, quando a nação teve a guerra civil e foi dividida em duas nações, a nação do norte foi chamada de Efraim e a nação do sul chamada de Judá. Deus, Ele honra e Ele recompensa aqueles que creem, que confiam e que se alinham com Ele. Ele abençoa não só a nós, Ele abençoa as nossas gerações, até 1000 gerações, aos que são fiéis a Ele. Até amanhã.